Então vou comentar a primeira ação social de certa amplitude que eu fiz quando eu tinha 19 anos. O ano era de 87. Havia somente 2 anos que uma eleição indireta começava a encerrar a longa noite da ditadura de horrores, assassinatos, desaparecimentos, torturas, exílios e censuras, que ia durando já há mais de 20 anos. O prefeito da cidade, onde morávamos, era justamente o último presidente civil eleito pelo voto popular. No entanto, ao contrário do que possa parecer, como costuma acontecer em política, esse sujeito não era um democrata. Ao contrário, era um autoritário e personalista. Esse senhor decidiu que a prefeitura deveria contratar e colocar uma estátua com um símbolo usado pelo fascismo italiano, o Fátio Romano. Independente da polêmica de se ter ou não a intenção fascista, pois o símbolo também foi utilizado pelo direito romano, não havia dúvida de que o ambiente social estava carregado de um autoritarismo do qual a sociedade tentava a duras penas se livrar. Para muitos, isso era uma clara provocação do lado autoritário. Uma espécie de símbolo daquilo que se tentava, com muita dificuldade, deixar para trás: o autoritarismo e todos os horrores da ditadura. Diante disso, resolvemos dar nossa resposta. E lá fomos 3 jovens, uma amiga, um amigo e eu, levar adiante o nosso protesto não violento. Decidimos pichar a estátua fascista. De madrugada, fomos de carro, que ela dirigia e ficou esperando, enquanto nós pichávamos com tinta latex a polêmica estátua. Da minha parte, eu pichei Aqui Jaz Jânio, que era o primeiro nome do ex-presidente, e naquela época o prefeito de São Paulo. O meu colega fez a sua parte, mas quando íamos sair, um policial escondido me avistou e veio com a arma na mão em minha direção. Felizmente não viu meu amigo, que conseguiu sair para fazer o que a gente tinha combinado. Caso alguém fosse pego, o outro buscaria ajuda. Então eu fui andando de madrugada, dentro de um carro de polícia, na companhia de 2 guardas, que não sabiam para qual delegacia me levar. A gente tortura ele muito. Naquela época, a pichação era algo muito raro, e tão pouco era crime. 5 minutos após chegar na delegacia e defender os meus pontos de vista com o delegado de plantão, chega o meu amigo com um advogado humanista. Após pagar a fiança no valor de um cafezinho, saímos e descobrimos um agravante que terminou sendo favorável. O prefeito tinha inaugurado a estátua naquele mesmo dia. Com isso, ganhamos as páginas dos principais jornais e conseguimos uma difusão inesperada. No dia seguinte, 18 jovens socialistas, inspirados na nossa ação, repetem o ato e picham a mesma estátua. Nosso sinal de repúdio tinha sido ouvido. Por sua parte, o prefeito levou adiante um processo judicial que acabou não dando em nada. De minha parte, apesar de naquela época já ter ingressado no movimento humanista, há menos de um mês, ter tido seu apoio numa ação que não tinha sido originada no movimento foi muito significativo. Por aí ficou claro que havia necessidade de atuar em grupo, para que houvesse mais potência, aprendizado e apoio mútuo. 1 ano depois, é aprovada a nova Constituição do Brasil, que estabeleceu um novo Estado de Direito, que realmente vai começar a enfraquecer muito o autoritarismo vigente. Exatamente 20 anos depois, já na era da internet, site, e-mail, entra em contato conosco pela internet um jovem de 20 e poucos anos com um grande problema. Não quer servir o exército e nem jurar a bandeira, devido às suas convicções não violentas. Aqui vale destacar que para nós humanistas é fundamental que o ser humano seja colocado como um valor central. E, além disso, que nada esteja acima do ser humano e nem nenhum ser humano abaixo de outro. No caso em questão, o exército representa a hierarquia acima do ser humano
uns acima de outros, que podem decidir levá-lo a morrer numa guerra, onde é óbvio que o ser humano vale menos que os interesses da culpa. O exército brasileiro, que foi o grande suporte à sangrenta ditadura, por sua vez, está sujeito às leis do Estado de Direito, como havia sido aprovado 20 anos antes. E aí tínhamos uma oportunidade de colocar a convicção do ser humano, ou seja, a sua intenção, acima do aparato conhecido como Forças Armadas. Decidimos apoiar a luta do jovem e fomos conhecer melhor as leis, que eu reproduzo agora. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Em seu título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Capítulo 2, das Forças Armadas. Estabelece o seguinte, artigo 143. O serviço militar é obrigatório nos termos da lei. Mas, no parágrafo 1º, estabelece que às Forças Armadas compete, na forma da lei, atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência, entendendo-se como tal o decorrente de crença religiosa, convicção filosófica ou política, para se eximirem de atividades de caráter essencialmente militar. Artigo acompanhado posteriormente de seu respectivo regulamento. E finaliza o artigo com o segundo parágrafo, que estabelece que as mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempos de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuiu. Também artigo acompanhado de um posterior respectivo regulamento. No entanto, uma coisa é a letra fria da lei. Outra coisa é a sua plena vigência como um direito garantido. Então, nosso caso agora era de fazer com que um direito tivesse vigência. Para tanto, é preciso exercer o direito. Por isso, o jovem nos procurou. Porque na regulamentação do parágrafo 1º do artigo 143 da Constituição, as Forças Armadas espertamente estabeleceram que, para fazer o imperativo de consciência, é necessário que o jovem esteja vinculado a alguma organização que tenha este ideal contrário às armas, à guerra e ao serviço militar em seus documentos fundacionais. Ou seja, não basta que o jovem expresse suas convicções. As Forças Armadas somente reconhecem instituições. Felizmente, para o nosso jovem, o movimento humanista, o Partido Humanista e inúmeras associações que foram criadas inspiradas no novo humanismo, claramente expressam repúdio à violência, às armas e, no caso do PH, defende o serviço militar optativo. É uma situação fundamental em nosso evento de hoje. Como fazer para que os direitos humanos tenham vigência por meio de ações não violentas. Em nosso caso, foi muito útil a compreensão das leis, a partir de uma leitura do mestre Silo, que em seu livro Humanizar a Terra, a Paisagem Humana, dedica um capítulo às leis que eu gostaria de reproduzir um pequeno trecho que é referente à nossa ação. Abre aspas. Pelo que parece, é a situação prévia de poder a que instala uma determinada lei, que, por sua vez, legaliza o poder. Então, vamos bem. A ditadura tinha acabado há vários anos, porque a própria sociedade não aceitava mais aquele estado de coisas. Continuando a reflexão do Ciro. Abre aspas. Mas é claro que aquele presente, entre aspas, em que a lei começa a ter vigência, tem raízes no passado. Os costumes, a moral, a religião ou o consenso social costumam ser as fontes evocadas para justificar a existência da lei. Cada uma delas, por sua vez, depende do poder que a impõe. E estas fontes são revisadas quando o poder que as originou tiver decaído ou tiver se transformado de tal modo que a manifestação da ordem jurídica anterior começa a chocar com o razoável, vai contra o senso comum, etc. Então se tratava, na questão da objeção de consciência, por motivos filosóficos e políticos, simplesmente de ter a coragem de ir adiante na requisição de um direito estabelecido por lei. Muitas organizações que o jovem tinha procurado antes de nós
não tiveram coragem ou disposição para ir em frente. Nós demos todo o apoio necessário. Elaboramos os requerimentos, analisando as respostas e as postergações várias, cuidando de não sermos agressivos diante de tantas negativas do lado castrense, refazendo as justificativas e nos mantendo firmes em nossa convicção de fazer valer a lei, sem ser violento, com nenhum funcionário que se mostrava reticente por causa das suas outras convicções, que claramente faziam com que tivesse uma postura ilegal, tentando dificultar a vigência do direito de não servir o Exército e o direito de nem jurar a bandeira. Após vários meses de idas e vindas, a diversas repartições, veio a resposta. As Forças Armadas e o governo brasileiro reconheceram pela primeira vez na história desse país o direito de um jovem fazer a objeção de consciência por motivos filosóficos e políticos. Mais uma vez a gente conseguiu uma ampla repercussão desse fato. A gente insiste na repercussão alcançada, nos dois casos, porque é necessário ter muito claro que o poder do consenso social é imprescindível para que as leis atuais em defesa dos direitos humanos conheçam, enfim, uma plena vigência aqui ou em qualquer lugar do planeta. A prática firme, consciente e sustentada da não violência é força mais que suficiente para alcançar o necessário consenso, capaz de superar a intolerância e a discriminação em todas as suas formas. Obrigado pela atenção. Então, pessoal, a gente vai abrir agora para